Cada um de nós, amém? E você que está aí online, receba da nossa igreja, Segunda Igreja Batista, aquele abraço carinhoso, tá? É muito bom saber que você está aí do outro lado e está nos prestigiando, amém? Vamos começar orando, né? Falando com Deus, agradecendo esse momento tão especial, porque nós viemos aqui para adorar nosso Deus. Eterno Deus e Pai, te damos graças, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse momento tão especial, porque viemos aqui para te adorar, para engrandecer o Teu santo nome. Amém. O nosso tema de hoje, irmãos, do culto, né? É um tema muito importante que diz resgate do soldado ferido. É um culto que nós fazemos, é para nós todos, o nome dele é para novos convertidos. E nós somos novos convertidos, não é verdade? Então esse culto traz algum sentido, não é verdade? Então vamos lá, vamos fazer o recitativo bíblico, tá? Vamos pedir à igreja para ler juntos, isso é muito importante, que diz assim: antes crescei na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 92, 1. Equipe de louvor agora com a igreja. Boa noite, irmãos. Tinha uma música que a gente cantava quando era criança que dizia assim: sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse versículo que nós lemos, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, me fez lembrar que é na palavra de Deus se conhecemos sobre Ele, amém? Vamos ser felizes, vamos colocar de pé, vamos cantar que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, ela nos leva para mais perto de Deus. Tua palavra, lâmpada para os
Irmãos, a leitura da meditação agora é em João 10, 11. Vamos falar com bastante carinho, oferecer esse para o Senhor. Vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Vamos lá, igreja, agora, junto. Vamos lá, igreja? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Amém? Amém. Agora nós vamos fazer um momento de oração em duplas. Vamos olhar agora para o lado, né? Ver quem está do nosso lado e vamos orar. Cada um se preocupando com o outro nesse momento. Tá? Isso, cumprimentando e orando. Pode sentar, irmãos. Amém, irmãos. Vamos continuar o nosso culto com o recitativo bíblico em Mateus 18, 11, que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. É por isso que o nosso culto de hoje diz resgate do soldado ferido. Tremendo, né, irmãos? E esse versículo... Amém. Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos cantar sobre o amor de Deus. Vamos ler juntos. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Deus mandou o seu Filho por nós. Você crê nisso, irmão? Amém? Vamos cantar então bem forte, bem bonito, que Deus nos ama. Mesmo sendo falhos e pecadores, Deus nos resgata, nos cura e nos salva. Amém?
Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos. Só de congregação. Agora vira da pessoa que está do seu lado e canta assim: Deus te ama. Deus te ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus te ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus
Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigado, porque podemos cantar essa canção, Senhor. Podemos cantar que o Senhor nos ama. Podemos cantar sobre o seu amor. Porque, Pai, se aprendemos alguma coisa sobre amor, aprendemos contigo, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos ensina a amar. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar aqui nessa noite, Senhor. Podemos celebrar o teu nome, porque nós te amamos, Senhor. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos resgatou. Recebe o nosso louvor nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos celebrar o nome do Senhor. Vamos cantar, eu celebrarei. Nós celebraremos a glória do Senhor. Celebraremos o seu amor.
Obrigado, Pai, porque podemos celebrar o Teu nome, Senhor. Só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é grande, Senhor. Te exaltamos porque o Senhor é digno. Te exaltamos, Pai, porque o Senhor merece receber nessa noite toda a nossa alegria na Tua presença, em Te louvar e cantar palavras de exaltação a Ti. Continua conosco, Senhor, nessa noite. Fala aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, felizes, Senhor. Possamos sair daqui alegres, Senhor, porque estivemos aqui na casa do Senhor louvando ao Seu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado porque estamos aqui para Te louvar, Senhor, para prestar um culto a Ti. Continua falando conosco, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderem sentar. Amém. É muito bom, né, celebrar esse rei. Então vamos dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, aleluia. Isso assim, celebrando a esse rei, que merece toda a honra para nós. É verdade? Agora vamos fazer esse momento de apresentação dos visitantes, né? Vamos ver aí os irmãos que vieram, né, nos visitar, e vai sair com essa alegria contagiante, né, da nossa igreja. Tem alguém nos visitando? Fique de pé para ganhar um abraço, amém, para ganhar um abraço da nossa igreja. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. O recitativo bíblico aqui em Mateus 18 diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? Agora vamos convidar aqui, faz parte do culto, esses irmãos vão fazer uma peça teatral, escrita pelo irmão Gil. Vamos observar, né, o que Deus vai falar para nós através dessa peça. Pai, mãe, preciso falar com vocês. Sim, meu filho, fala. Eu não quero mais ir para a igreja. Ué, Mas o que houve, meu filho? O que aconteceu? Não, estou perdendo muitas oportunidades. Não quero mais ir, não. perdendo muitas oportunidades? Como assim? Eu quero sair com meus amigos, fazer o que eu gosto. Não quero mais fazer só o que vocês mandam. Não quero mais. Jesus! Os pais de Jorge ficaram tristes com sua revelação, porém respeitaram a sua vontade. Jorge passou a chegar em casa bêbado, mal-humorado e agressivo. Passou a falar palavrões e de vez em quando ameaçava agredir os seus pais quando ele era contrariado. Eu não sei mais o que fazer. Tenho pensado muito. Quando a gente aconselha outras famílias, é fácil, mas acontecendo na nossa casa. Nós estamos perdendo nosso filho para o mundo. Cleide, eu sei que está difícil, mas precisamos acreditar em Deus. Falamos para as pessoas que evangelizamos que elas precisam acreditar em Deus e ter fé. Agora somos nós que precisamos acreditar e ter fé. É verdade, eu creio. Vamos esperar. Não vamos perder a esperança. Vamos continuar fazendo a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Eu tenho certeza disso, eu creio.
creio. Eu oro todos os dias pelo meu filho. Jorge está há 2 anos afastado. Os pais continuam orando e se aconselhando com o pastor. Os pais de Jorge acreditam que Deus pode mudar a situação. E aí, coroa, comprei uma moto. Foi o dinheiro que você coloca pra minha faculdade. Que isso? Por que você fez isso, meu filho? Não quero saber da faculdade não, quero curtir a vida. E além de mais, eu tenho você e minha mãe pra me sustentar. Meu Deus, quanto mais eu oro, pior fica. Um dia, depois de beber bastante, Jorge pegou o carro, a moto e saiu em alta velocidade. Passou mal. Bateu em um carro na contramão. Sua moto ficou completamente destruída e ele atravessou o vidro do carro. Os curiosos chamaram o socorro imediatamente. O motorista do carro teve ferimentos leves e logo Jorge, como consequência do acidente, teve a perda dos movimentos da perna. Fábio, olha o que ele escreveu no papel. Ele preferia ter morrido no acidente. Eu não creio, coitado do meu filho. Ele está revoltado. Cleide, ele é digno de compaixão. Ele não sabe o que está falando. Ele está muito magoado, está triste, revoltado. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele vai nos ajudar a ajudá-lo. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu tenho orado por isso. Amém, Jesus. Depois de orar e jejuar 40 dias, os pais de Jorge receberam a bênção. Jorge voltou a frequentar a igreja e se reconciliou com Jesus e recuperou os movimentos das pernas. Hoje em dia, Jorge dá palestras sobre autoestima em muitos lugares. Às vezes é necessário ocorrer algo que choque a nossa vida para entendermos o que realmente Deus quer. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Amém, irmãos? E aqui também tem uma leitura da meditação em João 10:27. Em João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém, irmãos? E agora nós vamos passar para a parte mais importante, né? Estamos aqui para ouvir o Senhor, e Ele com certeza, né, vai falar para os nossos corações. Vou chamar o pastor Alexandre, que irá levar essa palavra. Amém, irmã Zenilda. Obrigado, irmã Zenilda. Perguntei ao irmão Rangel se ele conhecia aquele filme A Dama de Vermelho, né? Então aqui tem esse privilégio de ser casado ali com a irmã Zenilda. Quantos anos já de casamento, irmã Zenilda? 42 anos. É a minha idade, querido. Nem tinha nascido ainda quando vocês casaram. Então, um privilégio. Passa agora em dezembro, com a Carla 17 anos de casamento. Então, temos ainda muito que aprender com os irmãos. Meus queridos, que a graça de Jesus continue reinando em nosso meio. Amém? Para mim é um privilégio. Esse também é o último culto dos novos desse ano. O projeto mesmo é quando vai chegar um domingo que os novos membros da igreja, sejam eles vindos de outra igreja para a nossa, ou convertidos, ou reconciliados, eles façam tudo no culto, da direção, da pregação, dos testemunhos, dos louvores. Isso em breve vai acontecer. Com o crescimento das células também, evangelização, discipulado, isso vai acontecer muito em breve. Então esse é o último culto do ano. Para o ano que vem a gente vai reprogramar, replanejar aquilo que Deus tem para nós. Isso é um privilégio. E
O Gil, ele tem participado dos cultos e ele falou: pastor, eu escrevi uma peça. Você escreveu, então vamos fazer essa peça. Você escolhe os artistas e monta, e ensaia, e está nas tuas mãos aí. E tendo esse tema, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje nessa temática sobre o resgate do soldado ferido. Eu já falo sobre isso, mas queria mais dar 2 comunicados importantes. Primeiro, de 9 a 11 de janeiro, nós vamos ter o nosso retiro Vida Vitoriosa. Alguns irmãos da igreja fizeram aqui na igreja o Vida Vitoriosa. Quem fez o Vida Vitoriosa aqui? Levanta a mão aqui. Então, se você quer saber o que é o Vida Vitoriosa, pergunte a esse irmão que fez, que levantou a mão. Esse retiro nós estamos dando um enfoque mais para os jovens. Então, eu trouxe as fichas. Eu preciso que você preencha a ficha e me devolva para saber quantos vão. Porque em dezembro, que está chegando já, né? Eu preciso fazer um pré-retiro com o pessoal numa noite, explicar o que é o retiro, o que deve levar e também esse preparo espiritual. É um retiro que a gente vai trabalhar coisas muito profundas na nossa vida espiritual. Então, porque às vezes nós estamos caminhando na vida cristã, mas caminha ali, tropeça, levanta, tropeça de novo, tropeça mais do que anda, né? E aí algumas coisas são entraves na nossa vida espiritual. Então, aquele que quer crescer na vida espiritual, eu sugiro que faça o retiro. Minha oração é que toda a igreja participe de um retiro desse até o final do ano que vem. É um investimento de R$60, né, pastor Eliezer? Que não cobre tudo, para ficar ali sexta-noite, sábado, o dia inteiro e domingo até o almoço, é apenas para ajudar nas despesas ali do retiro. Então, ao final do culto eu sempre procuro: pastor, está aqui a minha ficha, deixa eu preencher, e eu estou montando a equipe que vai me ajudar. O outro aqui na igreja foi mais fácil, mas no sítio você tem que ter todo um aparato para estar cuidando. Então, de 9 a 11 de janeiro, são férias escolares, e você poderá participar. A gente sai daqui na sexta-noite e volta no domingo à tardinha, se possível até quem sabe pegando o culto aqui da noite, para poder os irmãos testemunharem alguma coisa desse retiro. Tem sido uma bênção em vários lugares do mundo, começou na África, e quem participou pode testemunhar de quanto ele é bom. Uma segunda coisa que eu quero falar para os irmãos também é em relação ao discipulado da igreja também. Nós estamos trabalhando no discipulado, formando a equipe. Eu queria muito agradecer aqui a irmã Marinês. A irmã Marinês, nesse ano, ela está responsável, ou continua responsável pelo culto dos novos. Então, em tese, o trabalho dela esse ano acaba hoje, né? Então, queria agradecer a irmã Marinês, né, a todo o apoio. Por ano que vem, a gente vai estar montando a equipe, remontando. Então, todos podem participar e ajudar na integração do novo membro à igreja. Na nossa classe de manhã, a gente recebe muita gente de outras igrejas. E eu tenho notado, queridos, um número muito grande de pessoas que vêm de outras igrejas, estão afastadas do Evangelho, cujo coração vem ferido desses lugares. Não só de igrejas batistas, mas de várias igrejas, denominações, igrejas. E de alguma forma são crentes em Jesus, não estão afastados de Deus, mas afastados da igreja, mas o coração está triste, ferido. E às vezes vai numa igreja, né? Depois passa um mês, vai numa outra igreja, e às vezes se assusta com a igreja, o compromisso, naquele pensamento: vai que eu fico aqui, vai que eu me machuco de novo. E esse pensamento tem dominado a vida de muitos irmãos e irmãs. E é possível até que já tenha dominado a tua mente também. Na minha mente já passei por isso, né? E não, de novo, vai que eu me machuco de novo, vai que, né, há uma ferida de novo. E então eu pensei no tema desse culto, da gente trabalhar o resgate do soldado ferido. Não é uma invenção minha, isso tem acontecido em vários lugares. Alguém viu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Alguém viu esse filme? Não sei se vocês podem ver filme aqui na igreja, né? Não sei, tem gente que não vê filme, não vê nada, né? Eu tentei achar uma cena, mas estava muito ruimzinha a cena, né? Eu tinha que resgatar o filme primeiro, né? Mas quem viu o filme, a maioria levantou o braço, é a história de um soldado cuja mãe perde os filhos, e ele é arrimo de família. Então, uma equipe é mandada no meio de uma guerra para resgatar o soldado John Ryan, para trazer para ele ficar com a mãe. Só que o cara está no meio da batalha.
E os soldados estão lá para tirar o camarada do meio da guerra. Bom, o filme termina com quase todo mundo morrendo no filme, mas ele sobrevive. E no final, não sei se é o comandante, né, diz uma frase que para mim é emblemática no filme. Ele diz para o soldado: que tenha valido a pena. E aí o filme começa e termina com ele já velhinho, né, lembrando disso, com a família dele bem construída. Então tem que resgatar um soldado no meio da batalha, não é fácil. E aí o filme então baseou, o Igor tinha feito, né, um emblema, não sei, Igor, se tem no PowerPoint, mas se não tiver não tem problema não, está no Facebook, alguns irmãos viram, ficou muito bom, quero ver se até ano que vem capricha, fazer panfletos, cartazes, mas a ideia é de soldados feridos. Os crentes são soldados de Cristo, e muitas das vezes o coração se machuca, e não se machuca no mundo, às vezes se machuca dentro, como diz o diácono que eu tinha, se machuca dentro dos nossos arraiais, né? Às vezes a própria igreja, ela é cura, mas também ela é problema, ela é solução, mas às vezes também, em meio à religiosidade, há dor, há feridas. E aí a pessoa conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, mas não consegue se integrar numa igreja. Então as células ajudam, porque antes da pessoa chegar na igreja, ela chega na célula. No pequeno grupo ali, ela pode se entrosar e caminhar. Nós temos muito. Eu não tenho uma estatística, mas alguns dizem que há um número, em alguns lugares, há mais crentes fora da igreja do que dentro das igrejas. Quem trabalha nos presídios, evangelizando nas ruas, tem esse contato. Quantas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem cânticos, mas não estão em igreja nenhuma? E quando estão, muitas das vezes, estão numa atitude não muito de envolver, né? Eu vou lá, assisto o culto, né? Dou minha oferta de vez em quando, e tá bom demais, não quero me envolver. E aí eu queria ler com os irmãos um salmo, que eu vou basear a minha palavra dessa noite. É um salmo bem conhecido dos irmãos, é um salmo 73, 7:3. Eu não projetei, bispo, se quiser projetar, tá? Salmo 73, eu não vou ler todo o salmo, embora deveria ler todo o salmo, mas vou ler alguns versículos. Esse salmo que escreveu foi um homem chamado Asaf. Asaf era uma espécie de líder do ministério de louvor, não é isso? Mais ou menos, comparando, né? Quando Davi começa a construir o templo, ele quer construir o templo, Deus diz: você não vai construir, é seu filho, Salomão. Mas Davi deixa tudo pronto. E Asaf, ele trabalha com a música. E Asaf usa o Salmo 73, para nós é o Salmo 73, para expressar um momento da vida dele. E esse salmo me marca muito, porque eu já passei por momentos semelhantes. E é possível que você esteja passando, ou já passou por momentos assim. Salmo 73, eu vou estar lendo nessa versão que está aí, né, na tela, mas paralelo eu vou ler com algumas outras traduções também. Diz assim, vamos ler juntos verso 1 e verso 2. Vamos começar então. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com a nação limpa. Versículo 2, vamos lá. Quanto a mim, porém, para os meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu vou ler só até aí. Depois eu vou ler alguns versículos. Então mantenha a sua Bíblia aberta, seus ouvidos abertos, seu coração aberto, mas feche seus olhos, para nós orarmos nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua presença em nosso meio, ó Pai. Como é bom estar na tua presença, Pai. Ó Deus, talvez muitos aqui saíram de casa regozijando de alegria, cantando pelo caminho, numa expectativa tremenda desse culto. Mas é possível, Senhor, que alguns saíram tristes de sua casa, cansados, no fundo, com a vontade de não estar aqui, mas vieram a si mesmo. E por que vieram, Senhor? Não há outra explicação a não ser crer que o Senhor tem algo para cada coração nessa noite aqui. Nós não viemos à toa à tua casa.
Ó Deus, até aqueles que pensam que vieram aqui sem motivo algum, há um motivo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o Senhor ama. Por isso, ó Deus, fala-nos ao coração. E, sobretudo, ajuda-nos a colocar em prática aquilo que o Senhor está falando, Pai. Toma nossa mente nessa hora, Senhor. Tira de nós todo o pensamento que quer tirar a atenção do culto, da palavra. Tira de nós toda a preocupação nesta hora. Ó Deus, toma o nosso corpo, ó Deus. Tira de nós o cansaço. Às vezes nós estamos tão bem, mas é só abrir a Bíblia que já dá sono, já dá cansaço, ó Pai. Toma nosso corpo nessa hora, ó Pai. Toma nossos lábios, ó Deus, para que nenhuma conversa paralela venha atrapalhar a mensagem dessa noite, ó Pai. Toma nossos ouvidos para somente ouvir a voz do Senhor, ó Pai. E nós repreendemos toda voz, toda ação do mal que visa atrapalhar-nos nessa hora, ó Pai. Nós confiamos em Ti e dependemos de Ti, no nome de Jesus. Amém. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, resvalaram. Numa tradução chamada NVI diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Asaf estava lado a lado com Davi, com os profetas. Asaf todos os dias ministrava no culto, ainda no tabernáculo, não havia ainda o templo. Asaf era um homem de Deus. Asaf era um líder dentro do ministério levítico no seu tempo. Asaf era um homem que estava ali num tempo alto, num tempo maravilhoso em Israel, um tempo de tranquilidade, de paz. Mas em meio a tudo isso, algo aconteceu com Asaf, e ele diz: quase, por muito pouco, eu não me desviei, eu não escorreguei nos caminhos de Deus. O que teria causado a Asaf esse sentimento? Então, eu quero voltar a ler o texto com vocês, eu vou lendo aos pouquinhos. Versículo 3, nós vamos lendo, e o que para Asaf causou problema para ele? Será que foi algum problema de saúde, financeiro? O que teria causado o problema? O próprio capítulo vai revelar, versículo 3. Vamos lá. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, ou seja, na visão dele, está tudo bem com os ímpios, ou com os nécios, ou com os arrogantes. Versículo 4. Para eles, sim, já li, está certo, ele botou juntinho ali, não percebi aqui. É o meu óculos, tem que trocar já o óculos aqui. Versículo 5. Não partilhem das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Bom, vou parar por aqui. Asaf, em algum momento da sua vida espiritual, ele começou a olhar para a vida dele. Eu estou imaginando, Asaf assim, todo dia na casa de Deus, todo dia envolvido com a música, todo dia ali perto do rei Davi. Davi, o que nós temos para hoje? Davi, olha, aqui temos jovens sacerdotes. Asaf, você pode ensinar para eles? Eu imagino Asaf, um homem envolvido manhã, tarde e noite na obra do Senhor. Eu imagino Asaf, uma pessoa muito séria nas coisas de Deus. Eu imagino Asaf, um homem comprometido com a causa de Deus, com a história do povo de Deus. Existem outros salmos de Asaf na Bíblia, mas em algum momento da sua vida espiritual, Asaf diz que ele olhou os ímpios, ele olhou os loucos, ele olhou os arrogantes, ele viu aqueles que não estavam comprometidos com Deus, e a Bíblia diz que ele teve o quê? Inveja. Ele começou a ter inveja. E a inveja, meus irmãos, é um sentimento muito ruim. Alguém definiu inveja da seguinte forma: eu não tenho, e tenho raiva de quem tem. E quando alguém tem o que eu não tenho, isso é inveja. Porque eu não quero que o outro tenha aquilo que eu não tenho. Deu para entender? Isso é inveja, isso é coisa ruim, é coisa má. Então, por exemplo, eu não tenho uma casa própria. Aí alguém vem aqui na frente, irmão, quero agradecer porque eu tenho minha casa própria. O que a igreja faz nessa hora? Amém, glória a Deus, aleluia. Mas o invejoso, ele diz o quê?
Pô, aí eu não tenho, né? Raiva dele. Por que está com raiva dele? Porque ele tem o que eu não tenho. Quando eu deveria me alegrar. Asaf sabe que essa inveja é ruim. O que Asaf tem inveja? O que os ímpios têm que Asaf queria ter e tinha raiva deles porque eles tinham? O texto diz aqui que na visão de Asaf, os ímpios, os que não são comprometidos com Deus, eram prósperos. Segundo ele, parece que não tinham problema de saúde, né? Ele olhava para eles e disse, parece que eles trabalham, né? e não se preocupam com nada. Eu queria acrescentar, contextualizando algumas questões. Eu imagino se fosse hoje, Asaf diria, poxa, eu dou meu dízimo, eles não dão, mas parece que eles estão melhores do que eu financeiramente. Eu estou na casa de Deus e eles não, mas parece que eles são mais felizes do que eu. A minha família está na casa de Deus, mas parece que a família deles é melhor do que a minha. E nesse tipo de comparação, o texto diz que Asaf começou a entrar numa grande crise, e isso ele quase se desviou dos caminhos do Senhor, né? A inveja é uma realidade, meus irmãos, que todos nós somos tentados. E essa inveja passa pela inveja espiritual e até pela inveja material. E o homem, como é que pode isso? Primeiro ponto aqui que eu queria trabalhar com os irmãos essa noite, pensando no soldado ferido e no que fere o nosso coração. Então, uma das maiores portas para a ferida no coração dentro da casa de Deus é quando nós temos dificuldade em admitir os nossos sentimentos. Se eu chegasse aqui na igreja, né, no púlpito, e dissesse, mano, eu estou com inveja do irmão tal, eu tenho inveja do irmão tal, né? E isso é um sentimento que você não falaria em público, não é verdade? Eu estou com raiva do fulano, vontade minha de estrangular, né, o pescoço do outro, né? Nós não falamos isso em público. Mas a questão não é do falar em público ou não falar, é admitir que tem isso. Asaf sabia que a cura da sua dor, Asaf sabia que a cura da sua ferida, ele, em primeiro lugar, admitir, eu tenho um problema. E como é difícil, meus irmãos, tratar pessoas que não admitem que têm problemas, que não admitem que erram, que não admitem que pecam. E tudo que elas fazem, elas sempre têm uma explicação, né? Mas veja bem, não é bem assim, né? Eu não xinguei. Foi uma palavra que eu usei, que dependendo do contexto, a teoria da relatividade, bom, você xingou de qualquer jeito, não vem com outra enrolação não, né? Porque a boca fala, o coração está cheio, né? Custa admitir? Não, eu errei, eu falei. Mas dá aquela volta, né? E no final você fica considerando culpado, né? O que Adão falou para Deus, quando Deus falou assim, Adão, filho, vem cá, você comeu da árvore? Né? Adão falou o que para Deus? Foi a mulher que você me deu. Eu estava quietinho aqui, sozinho, e os bichinhos, o Senhor me arrumou essa mulher, né? Adão não disse, não, Senhor, eu olhei, estava tão bonito, cara, tinha muita árvore, irmãos, era muita árvore, só uma não podia comer, era aquela que a gente quer, né? Isso acontece com nós seres humanos, a gente culpa não, mas faríamos a mesma coisa, né? Meu filho Heitor, de 1 ano, vai fazer 1 ano e 7 meses amanhã, tem áreas na casa que ele pode brincar à vontade, mas tem áreas que ele não pode brincar, tipo o fogão, o gás, ele vai brincar, mas é nessas áreas que ele gosta de brincar, meus irmãos, ele sabe que ali é o que é proibido, né? Vai lá, não mexe, né? Ele tem uma vassourinha aqui, né? E a vassourinha ele quer varrer a casa, mas ele quer varrer a televisão, meus irmãos, a televisão não pode, não, ele vai lá, porque tudo aquilo que é proibido, tanta coisa para brincar, tanto lugar, mas aquilo que não pode é que vai. A gente reclama do Adão, mas faríamos a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, admitir, eu tenho um problema. E se você não fala desse problema, você guarda para você essa luta, essa ferida, isso cresce, irmãos. Isso vira um câncer dentro de nós, que machuca a nossa alma, que nosso pensamento fica girando dia e noite, né? Olha só, eu vou ler um outro versículo mais para frente, para poder os irmãos verem como é que é importante, né? Versículo 14, olha só o que ele diz no versículo 14, né? Tem ali, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã, o quê? Castigado.
O que os ímpios fizeram com Asaf? Nada. Talvez eles nem estivessem nem aí para Asaf. Mas olha a situação, Asaf tem inveja. Asaf começa a achar que esses caras estão errados com Deus, estão melhores do que ele. E aí ele já começa a ser afligido, ele já começa a ter problemas, ele já acorda. Sabe quando você acorda, parece que você não dormiu a noite inteira, parece que apanhou a noite inteira, né? É possível que os irmãos que moram perto do metrô tenham que pegar o metrô, e aqui no metrô de manhã deve ser legal, porque você nem entra, você já é empurrado, né, junto do metrô, né, e vai, então você já vai no automático, porque não dormiu bem, já acorda à noite, já não dorme de noite, acorda ruim de manhã, passa o dia. E qual é o problema? O problema está na realidade de uma ferida no coração. E quantas pessoas, meus irmãos, estão em nossas igrejas, estão machucadas? E daqui a pouco elas vão saindo, né? E quantos estão lá fora nesse momento, né? E às vezes tocam uma música, um louvor, e as pessoas param para ouvir a palavra quando está evangelizando. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, não guardem para si as dores, compartilhem com alguém. Em agosto do ano passado foi um período de grande aflição na minha vida, muita aflição. E o Salmo 73, ele foi um dos salmos que muito me abençoou, porque assim como Asaf, eu pensei em largar tudo, ministério, igreja, né? Mas com o apoio da família e dos amigos, a gente vai recuperando esse momento. E eu liguei para o pastor Eliezer, um grande amigo meu, para Eliezer, preciso conversar contigo. Rapaz, eu estou indo, né? Foi dia 15 de agosto, não esqueci, porque era aniversário do pastor Odinaldo. Cara, eu estou indo para Teresópolis, você sobe comigo no carro e a gente vai conversando. E fomos lá, conversando, né? Depois voltando, conversando. E como foi bom poder falar, poder expressar, né? Porque, irmãos, guardar é muito complicado. E Asaf, ele faz uma coisa muito legal, que eu não tenho muito esse dom, talento. Asaf, ele escreve os salmos. Eu não vou ler agora porque não vai dar tempo, mas vários salmos na Bíblia, você vê a expressão de Davi dos salmistas. Tem um salmo que Davi fala assim: Senhor, o Senhor é surdo, o Senhor não está ouvindo a minha oração? É uma blasfêmia, Deus é surdo, meus irmãos. Mas sabe aquele dia que você ora e nada acontece? Não há esse sentimento no nosso coração pecaminoso? Tem o outro salmo que Davi fala assim: Senhor, esmaga a cabeça dos meus inimigos. Oh, meu Deus do céu, né? Mas ele está tão revoltado que ele expressa para Deus. Não é algo que você pega o microfone, né? Vou falar isso aqui não, né? Mas algo que no seu canto, ele fala isso para Deus, né? Tem outro salmo que Davi diz assim: Senhor, por que o Senhor está cochilando? Eu estou falando que o Senhor está cochilando, mas é horrível isso, não é verdade? Né? Você falar com alguém, a pessoa... E os sentimentos de Davi. Davi estava revoltado? É possível. Mas quando ele coloca para fora o seu sentimento, real ou não real o problema, a dor era real para Davi. E ele compartilha isso. Deus, então Asaf diz: Senhor, eu tive inveja, eu desejei isso, eu quis, eu tive esse sentimento, Senhor, e por pouco eu não me desviei. Ele continua. Bom, versículo de número 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Numa tradução que eu tenho aqui, quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Meus irmãos, segunda coisa que quero pensar com os irmãos. Nossos pensamentos são muito complicados. É possível que agora você esteja aqui me ouvindo, né, e pensando no que você vai fazer mais tarde, isso, né, e isso aqui, a mente está trabalhando. E aí você tem essa dificuldade. O Augusto Cury, ele trabalha uma tese que eu acho muito interessante, que ele diz que é a síndrome do pensamento acelerado, é SPA. O que é SPA? A mente está acelerada demais. E aí, com a mente acelerada, você não consegue desfrutar da vida, você não consegue descansar, você não dorme, você não se diverte, porque está sempre pensando em 7, 8, 10 alternativas. Não, mas se eu for para a direita, não, mas se eu for para a esquerda, mas se eu pensar bem, né? E tudo, né?
E isso é a base. Vivemos hoje uma sociedade da ansiedade. Estamos ansiosos por causa do pensamento. E aí temos um novo Senhor na nossa vida que não é Jesus. É o nosso pensamento, a nossa ansiedade. Né? Estamos pensando muito, estamos tentando entender o que não é para entender, estamos tentando perguntar o que não é para perguntar, para nada, porque a cada pergunta que temos a resposta não satisfaz, buscamos outra pergunta, outra resposta, e há algo que não sacia a mente do ansioso. Ele deveria parar e se render a Deus. Então, Asaf diz, eu parei para pensar e vi que era doloroso demais. Eu estou sofrendo. E a pergunta de Asaf é que eu faço para mim. O que fizeram com Asaf? Nada fizeram com ele. Nada. Que maldade fizeram com ele? Nenhuma. Mas só de ele olhar, de pensar e de deixar a mente dominar, ele entrou numa crise muito grande. Bom, essa crise tem um ponto de mudança. Está aí já no versículo de número 17, né? Ele diz, até que entrei o quê? No santuário de Deus, com o fim deles. Na minha tradução aqui diz, então entendi o fim deles. Quando Asaf percebe que os ímpios prosperam, mas o fim deles é um fim de perdição, Asaf então começa a entender e adorar ao Senhor, né? Aqui então eu queria ler o versículo 21 agora, uma outra passagem, como ele diz aqui, 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, versículo 22, né? Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Numa outra tradução que eu tenho diz, era como um animal na tua presença, um animal irracional. Meus irmãos, terceira coisa que eu acho interessante aqui com Asaf, é que ele reconhece que todo esse sentimento, toda essa ferida no coração dele, o levou a ver coisas terríveis, que muitas das vezes estavam na mente dele, mas eram construídas com a dor, com a raiva, com os sentimentos. Mas isso era doloroso, havia sinais aqui psicossomáticos, ou seja, ele tinha uma dor no corpo, ou umas sensações no corpo, que não eram de causa física, mas de causa emocional. Por que é um coração que se azeda? Eu não sei, coração amargurado, né? Mas uma dor no peito, que não tem, você vai fazer lá a ultrassonografia ou a ressonância magnética, não há nenhuma causa física. Os rins, ele diz que os rins estavam picadas no rins, né? Eu não sei quem teve pedra nos rins aqui, mas eu imagino alguma coisa dolorosa nos rins, né? Uma dor, uma amargura de alma, né? Uma irritação constante. Um homem que adorava ao Senhor no templo, imagina você ter que dirigir a congregação nos cânticos, e o culto judaico é um culto muito cantado, mas com o seu coração amargurado. Por que está amargurado, Asaf? Meu coração está ferido, meu coração está machucado, e eu tenho que lidar com essa realidade. E aí ele continua, versículo 25, um dos versos para mim mais interessantes desse salmo. Vamos juntos? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra, ou que me dê prazer na terra. E Asaf começa então a sair desse momento, quando ele para de querer buscar as respostas, ele diz, Senhor, a quem tenho eu no céu a não ser o Senhor? Não há na terra mais quem eu desejo além de ti. O tempo todo, essa ferida no meu coração, ela tem como uma causa básica o olhar mais para mim do que para o Senhor. E toda vez que eu olho mais para mim do que para Deus, a minha visão fica distorcida. Eu preciso olhar mais para o Senhor. Versículo 26, ele diz o seguinte, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é o que, meus irmãos? A fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você crê nisso? E
E para terminar, versículo 28, ele diz: quanto a mim, vamos juntos? Bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar. A grande conclusão de Asaf é dizer, quanto a mim, sabe o que é mais importante agora? É estar junto de Deus, lado a lado com Ele. Mas aí, quando eu estou lado a lado com o Senhor, eu tiro o meu olhar de mim mesmo, eu tiro o meu olhar dos outros e passo a olhar mais para o Senhor e passo a ver melhor, né? Quando eu olho muito para minhas dificuldades, eu perco toda a minha visão. Mas eu tenho um problema, eu quero encerrar com essa discussão com os irmãos. Aí, bispo, eu passei um slide para você, né? Você pode botar esse slide? Estou sem o meu controle, mas os irmãos, o bispo me ajuda lá. Para concluir, qual era a questão de Asaf na minha visão? O que mais tem ferido pessoas? Eu quero dizer 3 coisas. Deus não fere as pessoas. A igreja não fere as pessoas. O que fere as pessoas dentro do ambiente religioso é a religião, ou quando as pessoas vivem na religião. Hoje eu até expliquei isso na classe lá de manhã na EBD. A palavra religião vem do latim, né? Religare, que significa literalmente o quê? Religar o homem com a divindade. Se é para religar, porque não estava o quê? Não está ligado, né? Se não está ligado, tem que religar. Eu tenho que fazer a ligação. Então, religião é um conceito que os gregos usam muito, os romanos usam muito, e é um conceito até da sociologia, da antropologia. O homem tenta se religar com a divindade, dependente do nome que ele chama. Próximo aí, bispo. No religar, né, a iniciativa é sempre de quem? Do homem. Né? Ele se esforça através de quê? Boas obras, sacrifícios, rezas, obrigações. Ele tenta, de alguma forma, agradar a divindade, que 100% das vezes é uma divindade que nunca está satisfeita. A relação do homem com a divindade, normalmente, é uma relação muito dura. Ele não tem uma intimidade com esse Deus que ele serve, ou com essa divindade. Ele não tem uma relação de amor, mas uma relação de terror. Se algo dá errado na sua vida, ele diz, bom, é porque eu deixei de fazer isso lá para a divindade, ou para aquela pessoa, ou para aquele ser, aquela entidade que eu sirvo, e aí eu estou sofrendo por causa disso. Eu dei um exemplo interessante que hoje, essa semana, parece que um vulcão lá do Havaí, né, voltou, está em erupção, não sei se é no Havaí, vulcão Kilauea, e nas sociedades tribais iniciais, quando o vulcão entrava em erupção, era porque a divindade estava, digamos assim, com raiva do povo, faltou alguma coisa ali, faltou alguma oferenda, algum sacrifício, algum comprometimento, aí a punição, o castigo, o karma, a maldição, são palavras da religião. E a religiosidade, ela vem punindo. E a religiosidade trabalha, não botei esse slide, mas você pode escrever aí perto de você em algum lugar. A religiosidade trabalha com a culpa. Sempre com a culpa. Um Deus que nunca está feliz, um Deus que nunca está satisfeito. É muito parecida com aquela relação daquele pai que nunca está feliz com o filho, né? É o pai que nunca dá um sorriso, que nunca diz eu te amo, é o pai que nunca abraça. E essa relação não tem intimidade, não tem carinho. O problema de Asaf é que no meio do louvor, no meio do serviço, em algum momento ele perde contato com Deus e entra em contato com uma religião. Ele começa a cair no automático da igreja. Naquele tempo não tinha igreja, mas do sacerdócio dele, do ministério dele. Está tão envolvido com as coisas de Deus, esqueceu de se envolver com Deus, que é Senhor de todas as coisas. E quando isso acontece, o coração abre uma ferida. Próximo slide. E aí eu estou afirmando, o cristianismo não é uma religião, não é um religário. Peraí, pastor, como é que o cristianismo não é religião? Por quê? Porque no cristianismo, a iniciativa é de quem, meus irmãos? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
mas tem a vida eterna. O que Jesus disse ali para a mulher samaritana? Que Deus procura adoradores que o adorem. Que Deus é esse que procura? Que Deus é esse que vem atrás da gente? Que Deus é esse que se preocupa com a nossa vida? Que Deus é esse que vem falar com a gente? Porque toda iniciativa é de Deus. E muitas vezes eu me relaciono com Deus distante. Será que Deus gostou do que eu fiz? Parece que Ele nunca gosta. Mas no cristianismo, eu entendo que Deus me ama. E Ele me ama. E o amor dele não pode aumentar, porque Ele é amor, Ele é infinito, que nem pode diminuir também. E por último ali, né? Mas tem mais um slide. Não precisamos mais nos esforçar para que Deus nos ame. Ele me ama porque Ele é amor. E aí quando eu entendo que Ele me ama, quando eu entendo que Ele bom é estar próximo dEle, eu deixo de viver uma religiosidade e passo a viver um relacionamento. Irmãos, a gente não tem noção às vezes dessas coisas, né? Você imagina, por exemplo, um casal, né? Tem mais um ali, né? Você imagina um casal, por exemplo, tinha uma série que eu gostava de ver, falando sobre casal, não sei se vocês veem séries também aqui, não sei se é proibido, mas dizem, é Monk, o detetive diferente. Alguém já viu essa série? O Monk ele tem toque, né? Ou tinha, que já acabou essa série, é antiga. Ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, né? Se ele estivesse aqui agora, ele estaria organizando isso aqui para retinha, né? Aí tem irmãos que são assim também, né? Isso aqui está torto, né? Deixa eu ajeitar aqui. Vocês estão rindo porque não é assim, né? Eu já vi casal brigar porque bota o rolo de papel higiênico para o lado contrário, não, tem que ser por cima, né? A manteiga, como vai usar a manteiga? Não é assim não. Tem pasta de dente, agora está fácil, que é de plástico. Mas quando era aquela de... Minha mãe brigava com a gente, eu falei, mãe, tem que ser certinho o negócio ali, né? E isso era complicado, por exemplo, até hoje quando eu vou comer arroz e feijão, né, tem isso, dá problema também, né? Como é que você gosta de arroz e feijão, né? Eu, por exemplo, gosto do arroz de um lado e feijão do outro. Mas tem gente que gosta de feijão por baixo, arroz por cima. E tem alguns que fazem o que eu acho incrível, é o arroz primeiro e o feijão por cima. Então, eu não vou perguntar não, porque cada um tem suas manias aqui, né? E aí, bom, mas estou falando que nós temos, né? É um pouco de transtornos às vezes. Mas o Monk, quem conhece a série, ele é um viúvo, mas ele é apaixonado pela esposa, mesmo 14 anos depois que ela morreu. Mas ele conhece uma menina, uma jovem. E aí parece que vai rolar alguma coisa, e aí ele fala, eu vou te ligar. E ele vai ligar para ela. Só que ele não sabe o que é relacionamento. E não tem essa noção. Então no telefone, nessa cena, ele tem vários cartõezinhos. Muitos cartões na vida. Ele preparou vários cartões. Pega o primeiro cartão que diz, alô. Aí ele fala, alô. Né? Aí ela, alô. Aí pega o segundo, como está você? Né? Porque ele não sabe se relacionar. Então ele tem que partir por mais regras. Porque sem isso ele não consegue se relacionar. Às vezes eu penso que com Deus, às vezes eu sou assim de vez em quando. Oi? Como é que está o Senhor? Tudo bem, né? Ou como às vezes alguns irmãos falam um negócio bonito, eu tinha um diácono que fazia uma oração linda, mas eu não entendia, era adolescente, né? Então, amantíssimo, soberaníssimo, inaltacíssimo, imensurável, criador do código, infinito, inatingível, né? Eu falei, glória, mas eu não entendi nada, Senhor, do que ele orou. Mas deve ser um negócio assim, que eu nunca vou orar igual a ele. Aí a irmã falou, né? Quero chamar o Alexandre para orar, né? O pessoal fecha os olhos quando pede para orar, né? E aí a oração não saiu de jeito nenhum, meus irmãos. Eu nem consegui ir para frente. Né? Eu queria fugir, mas o diácono me segurou na porta, não me deixou fugir. E eu falei, eu não consigo orar. Depois que o irmão orou aí, eu só sei dizer oi para o Senhor, né? Mas a gente é novo convertido, vai aprendendo a orar, vai caminhando, né? Mas, como é que nós expressamos com Deus? Né? Como é que a gente fala com o nosso Pai? Como é que a gente fala com os nossos filhos, com os amigos, né? E para concluir, se vivermos o cristianismo na religário, cairemos aonde? No comodismo. Se vivermos o cristianismo como ele é, nós não cairemos no comodismo. Eu não sei nessa noite quem está com seu coração ferido. É possível que a religiosidade tenha machucado o teu coração. E aí eu quero orar com vocês. Quero convidar o Ministério de Música da nossa igreja.
E eu quero estar orando por você. Eu queria que toda a igreja agora fechasse seus olhos, os irmãos, os visitantes, fechasse seus olhos e orasse. Eu queria fazer 4 perguntas nessa noite. A primeira pergunta para agora: será que o meu coração está ferido como ficou o coração de Asaf? Uma pergunta. Será que o meu coração ficou ferido como ficou ferido o coração de Asaf? Segunda pergunta dessa noite: será que eu estou vivendo mais uma religião com Deus do que um relacionamento com o meu Pai Celestial? Vou repetir: será que estou vivendo mais uma religião do que um relacionamento com meu Pai? Terceira pergunta, caminhando para um apelo: estou disposto nessa noite a abrir meu coração para Deus, falar o que eu estou sentindo para Deus, para tirar do meu coração essa amargura, essa dor?